trabalho que será apresentado intitula-se Valores Organizacionais e Suporte no Trabalho sobre a Perspectiva de Gestores do Setor Bancário, uma investigação qualitativa, de autoria da professora Vânia de Fátima Barros Estivalete, as doutorandas Taíde Andrade e Vivian Flores Costa, todas pertencentes ao programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria, localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A concepção, então, do trabalho, ela veio a partir de reflexões advindas do setor bancário, ou seja, a partir de todo aquele contexto de reestruturação que os bancos têm vivido nos últimos anos, como a diminuição das equipes de trabalho, maiores exigências quanto à qualificação, polivalência e flexibilidade, que acabam, então, por gerar algumas modificações, como as exigências de novas competências individuais, qualificação profissional constante, em uma conjuntura, então, sempre caracterizada por pressões que contribuem com o desgaste e o desequilíbrio entre o indivíduo e o seu ambiente laboral. Esse cenário do setor bancário, de todas as reestruturações e das consequentes modificações que essas estruturações trouxeram, ele insere-se em um contexto com diversas reflexões. Entre elas, a reflexão foco deste estudo, ou seja, as interações entre dois temas bastante importantes para a área, que são os valores organizacionais e o suporte no trabalho. Então, o objetivo do estudo é exatamente compreender, então, as interações entre os valores organizacionais e o suporte no trabalho, sobre as perspectivas dos gestores do setor bancário público e privado, segundo uma abordagem qualitativa. Para isso, no nosso referencial, a gente então conceitua os valores organizacionais, remetendo então de que esses são princípios ou crenças hierarquicamente organizadas, relativos a modelos de comportamento desejáveis, os quais orientam a vida da empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos. Esse interesse pelos estudos dos valores ele pode ser destacado em relação a essa inclinação dos valores organizacionais em predizer um vasto conjunto de fenômenos de natureza micro e macro-organizacional. Nesse aspecto, eles desempenham um impacto significativo em diversas atitudes e comportamentos despontados no contexto do trabalho. Entre eles, os próprios suportes no trabalho. O suporte no trabalho, então, que é o segundo tema que é explorado então no estudo, ele é entendido como o apoio disponibilizado ao indivíduo no trabalho, destacando-se dois tipos, o suporte social e o suporte organizacional. O suporte organizacional refere-se à crença global, por parte dos colaboradores, de que a organização da qual fazem parte oferece os três tipos de suporte social necessários à consecução do trabalho: o suporte social emocional, o suporte social instrumental e o suporte social informacional. O segundo tipo, o suporte organizacional, ele refere-se às percepções do trabalhador acerca da qualidade do tratamento que recebe da organização em retribuição ao esforço que ele despende no trabalho. Quanto ao método aplicado para a consecução do estudo, a gente pode destacar, então, que a sua natureza descritiva, que a abordagem utilizada, então, foi uma abordagem qualitativa, que a população-alvo, ela contempla, então, gestores do setor bancário da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tanto de agências bancárias públicas quanto privadas. A coleta de dados, ela se deu, então, através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com um gestor de cada banco participante da pesquisa, compreendendo gerentes gerais ou gerentes administrativos e perfazendo, então, um total de 9 entrevistas. O roteiro utilizado para essa entrevista, ele teve como base, então, modelos que são referências ao estudo, então, dos valores e do suporte em trabalho. Sendo eles, então, o Inventário de Perfil de Valores Organizacionais, de Oliveira e Tamayo, 2004, a Escala de Percepção de Suporte Social no Trabalho, de Gomide Júnior, Guimarães e Damasio, também de 2004, e a Escala de Percepção de Suporte Organizacional, de Siqueira, de 1995. Além disso, foi utilizada a literatura fundamental sobre os temas. Como principais resultados, então, primeiramente se destaca o perfil desses gestores entrevistados, que eles são do sexo masculino, têm de 33 a 54 anos, casados, curso superior completo e pós-graduação completa,
A sua principal formação é na área de administração e eles atuam há mais de 10 anos na empresa, no banco pesquisado, e estão no mínimo há 2 anos nessa função de gestor. Em relação aos valores organizacionais, destaca-se então nesses resultados que a percepção dos gestores indicaram uma prioridade aos valores domínio, prestígio, conformidade e preocupação com a coletividade, sendo que, na opinião desses gestores, os menos percebidos são autonomia, tradição e bem-estar. Em relação aos valores destacados como prioritários pelos gestores, o domínio e o prestígio eles foram considerados prioritários por todos os gestores que participaram da pesquisa. Quanto ao valor conformidade, a maioria desses gestores destacou a sua importância, ressaltando principalmente o cumprimento de normas e regras que acabam então garantindo a própria credibilidade dos bancos. Os gestores eles mencionaram ainda a prioridade ao valor preocupação com a coletividade, sendo que a maioria restringiu a associação desse valor ao atendimento aos clientes e à busca de sua satisfação. A percepção dos gestores quanto àqueles valores que foram destacados como menos prioritários ou que foram menos percebidos por esses gestores, cabe destacar então que em relação ao valor autonomia, obteve-se algumas opiniões distintas na pesquisa. Porém, para a maioria dos entrevistados, esse valor não é foco das instituições bancárias, pois não há muito incentivo à criatividade e à participação dos colaboradores nas empresas desse setor. Para os investigados, o valor tradição também tem pouca importância no contexto das organizações bancárias. E quanto ao bem-estar, como evidenciado anteriormente, os entrevistados também destacaram não haver uma prioridade a esse valor nas instituições investigadas. Em relação a perspectivas dos gestores quanto ao suporte no trabalho, a percepção dos entrevistados indicaram então uma maior importância do suporte social informacional e ao suporte social instrumental. E, na opinião dos gestores, uma menor incidência do suporte organizacional. A maior importância, então, ao suporte informacional é, como afirma o entrevistado, o gestor 6, principalmente devido à questão de que o sistema ele é a alma do banco e as informações precisam estar disponíveis em tempo real e ser confiáveis para que os funcionários possam atender bem os clientes. Além disso, evidenciou-se que a maioria dos gestores consideraram os aspectos associados à existência de suporte social informacional no ambiente pesquisado, principalmente relacionado ao pagamento de salários compatíveis ao mercado. A menor incidência é em relação, então, ao suporte organizacional, porque foram destacados por esses gestores somente aspectos associados ao apoio social e técnico, representado, por exemplo, por canais de suporte disponíveis para auxílio dos colaboradores na resolução de problemas pessoais. Não havendo a incidência e a descrição de práticas que visem a promoção realmente do bem-estar e da satisfação dos colaboradores. Assim, apresenta-se então essa figura que visa demonstrar então de uma forma sucinta os valores então, uma síntese, né, dos resultados, então os valores organizacionais de domínio, conformidade, prestígio e preocupação com a coletividade, que foram considerados prioritários nas instituições bancárias, segundo a percepção dos gestores, e o suporte social informacional e suporte social instrumental, interagindo então nas suas concepções com esses valores organizacionais prioritários. E além disso, um destaque, então, à autonomia, tradição e bem-estar, que foram os menos percebidos, assim como o suporte organizacional pelos gestores entrevistados. Pensando, então, na questão de pesquisa, é importante, então, destacar como que se dão essas interações, então, entre os valores organizacionais e o suporte no trabalho. Então, ao considerar o valor domínio como prioritário, para a maioria das instituições investigadas, pode-se verificar que, para garantir a competitividade no mercado, segundo a opinião dos gestores, os bancos acabam priorizando o suporte social e informacional, associado a sistemas de informações eficientes, com o intuito de garantir informações necessárias para o melhor atendimento aos clientes. Da mesma forma, a prioridade e preocupação com a coletividade pode também estar associada à valorização do suporte instrumental e informacional.
Como destacado por alguns entrevistados, o foco no cliente é favorecido por boas condições de trabalho que garantam agilidade no atendimento e a confiabilidade do banco. Ressalta-se ainda que os gestores destacaram que entre os valores pouco priorizados encontram-se a autonomia e o bem-estar. Da mesma forma, percebe-se a menor prioridade ao suporte organizacional, relacionado aos cuidados, à aprovação e ao respeito da organização às necessidades socioemocionais de seus colaboradores. Por fim, como considerações finais, é importante destacar que os valores das organizações bancárias, da forma como são percebidos pelos gestores, eles priorizam então metas relacionadas ao poder, que do ponto de vista individual são secundárias, enquanto demonstram pouca valorização das metas relacionadas à autodeterminação e ao hedonismo, revelando uma dicotomia em relação aos valores organizacionais e aos interesses individuais. O suporte organizacional ele apresentou o menor nível de incidência, evidenciando o menor grau de preocupação da organização com o bem-estar e a satisfação dos colaboradores. Destaca-se que esse resultado ele pode estar associado à atribuição de menores índices de prioridade das organizações bancárias aos valores organizacionais como autonomia e bem-estar. Por fim, como pode ser percebido por meio das perspectivas dos gestores dos bancos investigados, existe sim uma interação entre os valores organizacionais e o tipo de suporte no trabalho oferecido no ambiente organizacional. Como aspectos limitantes da pesquisa, pode-se destacar a subjetividade dos resultados, tendo em vista que a análise dos valores organizacionais foi realizada a partir da percepção dos gestores, e também o número de entrevistados. Para pesquisas futuras, sugere-se analisar os valores declarados pela organização através de seus documentos, como histórico, visão e valores, comparando com aqueles percebidos por seus membros. Por fim, essas foram as referências utilizadas no estudo e principalmente tendo como foco a apresentação. Obrigada!